Abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha o tema de hoje. Na casa do meu pai há muitas moradas. Olha, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura dentro desses textos, em alguns versículos, para a gente poder entender esta frase de Jesus, quando Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Qual o entendimento que a gente tem, ao ler, ao ouvir as leituras dentro desses versículos? É que Jesus estava falando que na casa, lá no céu, tinha muitas moradas. E aí a mente da gente vai trabalhando nesse entendimento, neste entendimento onde é passado, de certa forma, dentro desses textos, como que Jesus estivesse lá no céu, construindo, preparando moradas, preparando casas, lá no céu. Será que é isto mesmo que Jesus estava querendo dizer? Será que Jesus não estava apontando para outro acontecimento, para outras coisas? E é o que nós vamos entender aqui dentro deste vídeo hoje. Olha, a leitura inicial está em João capítulo 14, no versículo 1 e 2. Jesus disse assim: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar-vos um lugar. Olha, Jesus então, ele está dizendo que na casa do meu pai há muitas moradas. Quando Jesus usa essa expressão, ele estava apontando, na verdade, era para os filhos de Deus que estavam lá no templo de Salomão. Mas como assim? Olha, os judeus, eles tinham como referência de casa de Deus o templo de Salomão. A gente, se for para a gente passar por todos os textos onde a gente vai deixar claro esse entendimento, é coisa que gasta horas, Para a gente não fazer aqui um vídeo muito longo, a gente vai fazer um comentário. O Criador, ao passar para Moisés, as leis, as ordenâncias, o Criador pediu para Moisés construir uma tenda. E nesta tenda, neste tabernáculo, iria então estar lá no local Santos dos Santos a Arca da Aliança. E através desta Arca da Aliança, o Criador ele iria se manifestar, ele iria se comunicar com o sumo sacerdote. E quando então Salomão constrói o templo, esta Arca da Aliança e com todos os utensílios da tenda de reunião são transferidos para dentro do templo de Salomão. E o Criador então continuou por um período de tempo se manifestando. Não que ele habitava no sentido de morar, mas ele se manifestava através da Arca da Aliança para comunicar com o sumo sacerdote, para deixar uma mensagem para o povo ali, através do sumo sacerdote, que fazia essa mediação entre o povo e Deus naquela época. Mas os judeus, então, tinham como referência exatamente isso, a tenda de reunião. Houve época que o povo judeu tinha como referência simplesmente a cidade, Jerusalém, como a casa de Deus. E quando então passou a existir o templo de Salomão, os judeus começaram então a ter como referência, como casa de Deus, usando esta expressão de casa de Deus, se referindo ao templo de Salomão. E Jesus, sendo um judeu, ele também usava esta expressão. A gente pode ver em Mateus, no capítulo 21, no versículo 13, quando Jesus ali está expulsando aquelas pessoas que estavam vendendo pombas, que estavam negociando no pátio do templo. Jesus, então, ele usa esta expressão. Aqui é para ser chamado casa de meu pai, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E a gente tem também uma passagem aqui muito interessante que deixa bem claro para a gente
O que Jesus tinha em mente quando ele estava usando essa frase aqui, que na casa de meu pai há muitas moradas? E a gente tem então aqui em Lucas, no capítulo de número 2, no versículo 49, ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Olha só, este acontecimento aqui é quando a mãe de Jesus, ela, em uma das viagens lá para Jerusalém, para a festa da Páscoa, ao retornar para casa, acabou que no meio de tanta gente, né? Naquela época não tinha ônibus, não tinha meios de transporte como nós temos hoje. Eles andavam, então, a pé, por umas distâncias, às vezes, muito longas e muita gente. E Jesus acabou ficando, então, perdido, né? No entendimento de Maria, no entendimento de José, eles tinham perdido Jesus para trás. E quando eles retornam, eles encontram Jesus, então, lá entre os mestres da lei, né, ensinando, lendo lá as escrituras do Antigo Pacto e explicando, ensinando para eles. E eles, então, questionam ele, né, por que ele tinha se perdido e tal. E ele vai e fala, vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu estou aqui na casa de meu pai? Então a gente consegue observar aqui que Jesus, por volta de 12 anos, ele já usava esta expressão de casa do meu pai, se referindo ao templo de Salomão. Quando Jesus está aqui em João capítulo 14, no versículo de número 1 e 2, quando ele fala que na casa de meu pai há muitas moradas, ele não estava apontando lá para o céu, lá para o trono do Criador, querendo dizer que lá em cima no céu, lá havia moradas. Né? E ele ainda, no versículo 2, ele fala, eu vou preparar lugar. Né? E quando eu for, ele iria vir e habitar. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer, quando ele usa a expressão vou preparar lugar, ele estava apontando para a cruz. Jesus estava apontando para a passagem dele pela cruz, a morte e a ressurreição. E ele iria então subir, sentar à destra de Deus, mas Jesus faz uma promessa também dentro desse próprio texto. A gente vê aqui, olha, em João capítulo 14, agora no versículo de número 23, tem algo muito interessante. Porque Jesus, quando ele fala que na casa do meu pai há muitas moradas, ele continua então aqui falando com os discípulos, com os apóstolos, mostrando que ele é o caminho até o Pai. Jesus então faz também uma promessa para os apóstolos, uma promessa do Espírito Santo, que é Deus mesmo, vir habitar neles. Olha, e Jesus então, em João capítulo 14, no versículo 23, ele diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha que coisa maravilhosa. Aqui é uma promessa de Jesus. Jesus está prometendo que ele iria. Ele iria a preparar lugar. Não que Jesus está lá no céu até hoje, mais de 2000 anos, construindo casas, moradas, né, com ruas de ouro. Não tem nada disso. Às vezes a gente lê a Bíblia e vai entendendo as coisas de forma literal, sendo que tem que ser entendida de forma espiritual. Jesus aqui estava falando de outra casa, não é de uma casa que havia casas, muitas moradas lá no céu. Jesus estava falando, era dos filhos de Deus, dos judeus que ainda estavam frequentando o templo de Salomão, mas que aqueles espíritos daqueles judeus, daqueles filhos de Deus que ainda estavam lá dentro do templo de Salomão, aqueles espíritos, seria então a casa que Deus, que o Criador, que Jesus viria habitar. Porque hoje, exatamente hoje, Deus, o Criador, o Espírito Santo, Jesus, ele habita em nós. Ele habita no nosso espírito. Olha, Paulo deixa isso bem claro aqui em 1 de Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo 16. Paulo diz assim, olha, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Está bem claro. As moradas que havia, e olha,
Não tem como a gente confundir isto, né? A gente com os olhos iluminados, através do conhecimento do Evangelho da graça de Deus, fica bem claro, bem fácil da gente entender. A expressão que Jesus usa, na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui a gente observa, né, este verbo que está apontando para algo que já existia, já era existente. As casas, as moradas já existiam. Não que Jesus está, né, construindo estas casas, preparando essas moradas para um dia vir buscar a gente para morar com ele. Não, é ao contrário. As casas já existiam, as moradas já existiam, porque é o nosso espírito. E Jesus está fazendo aqui, na verdade, uma promessa para os judeus, para os apóstolos, que ele iria preparar um lugar. Preparar o lugar era a passagem pela cruz, como eu já disse. Era passar pela cruz, era a sua morte e ressurreição. Mas ele estava prometendo do Espírito Santo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, porque é um só que viria na pessoa do nosso Criador, do nosso Pai, que viria habitar em nosso espírito. Então, esta é a realidade desta frase de Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas. As moradas eram os espíritos dos filhos de Deus, que estaria então ali passando por um processo de preparação para receber o Espírito Santo de Deus. E isto aconteceu na cruz, na morte e na ressurreição de Cristo. Olha, eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa mensagem, deixa seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal. Compartilha estas mensagens da graça de Deus. E vamos juntos, crescendo na graça e no conhecimento. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Graça e paz.